O Eliseu aqui representa especialista em psicologia da clínica da PUC-Rio, especialista em psicologia pela UCAM. Representa aqui o PPS. Posso? Bem, eu subi na tribuna para refletir um pouco sobre essa questão da força de ódio, daquilo que a gente chama, mas eu tive que pensar se ele é realmente um discurso. Como psicanalista, eu entendi que ele não é um discurso, ele é um não discurso, é o contrário dele. Ele cala, silencia, emburrece e inopera toda a nossa capacidade de refletir e pensar. Quando alguém grita que bandido bom é bandido morto, ele não quer saber a história do sujeito, a vida dele, o que ele passou. Ele quer matar o sujeito e encerrar o assunto. Ele fecha a dialética. Quando um fundamentalista grita que a parada LGBT é só festa, ele está dizendo que todos são iguais, desde o militante mais aguerrido, mais inovador, até aquele que vai simplesmente dar um beijo e acha que esse beijo é político, todos como se fosse uma coisa só. O ódio vem no detalhe das palavras, quando a gente fala de negros e negras usando arroba, quando grita homossexualismo, lembrando a um passado de opressão pela saúde mental, quando alguém chama jovens negros e pobres de mini-bandidos ou marginais, apontando para um não futuro e total falta de perspectiva social. A internet revolucionou nossa maneira de lidar com o mundo. O acúmulo de conhecimento, que era muito valorizado, ele deu lugar à gestão do conhecimento. Muito mais importante do que eu ter um monte de diplomas é saber lidar com esse conhecimento. Quer dizer, se eu não sei algo, eu posso procurar na rede, mas será que eu sei encontrar na rede o que é verdade ou o que não é verdade? O Humberto Eco foi muito feliz e muito preciso ao dizer que as redes sociais deram voz aos imbecis. Eu entendo imbecil não como aquele que ignora, pois ninguém sabe tudo. Aquele que ignora ignorar é que eu chamo de imbecil. Sente-se dono de tamanho conhecimento, inteligência, que não precisa ler, estudar, aprender ou ouvir. Ele pode tranquilamente sentar em frente à proteção de um computador e gritar sobre a invasão da Venezuela ao Brasil, ou que um deputado quer mudar a Bíblia, ou fazer uma confusão entre cotas sociais e raciais apenas para dizer que coitado no Brasil de quem não é negro, índio, LGBT ou mulher. O pobre homem, rico, classe média, cisgênero, está sempre pronto para opinar. Nunca vejo querendo aprender, dialogar, ouvir. E pior, como disse muito bem Paulo Freire, sem uma educação libertadora, ele encontra nos oprimidos aliados. Segregar é separar, é me colocar de um lado e o odiado do outro lado. É o que vimos nos campos de concentração, que foram os precursores do que se vê hoje nos grupos separados, isolados, impostos ou voluntários. É o horror. Isola-se o louco, o débil, a criança, o pobre, o negro, o judeu, o deficiente, o velho, a mulher, o muçulmano, o pai de santo, todos. Tudo que é diferente na busca de uma mítica igualdade de gozos, pensamentos e prazeres. Dentro dos grupos existe mais segregação, que denuncia o insuportável de se fazer o laço social com aquilo que é diferente. Isso que aqui chamamos de ódio sempre existiu, não é novidade. A fraternidade, que é tão propagada, não é natural do ser humano, mas a tecnologia serviu para organizá-la e difundi-la. O fenômeno de cauda longa, de nichos, visto nas comunicações, trouxe algo para as narrativas, a famigerada pós-verdade. As redes trazem essa novidade, eu posso escolher a verdade que eu desejo. Eu escolho os blogs que pensam como eu, no Facebook eu me cerco dos amigos que repetem o meu discurso e bloqueio aquele que pensa igual, os algoritmos favorecem isso, eu vou pegar esses youtubers que gritam aquilo que eu penso e páginas que mantêm o mantra. E nisso a gente perde a grande capacidade do discurso, a capacidade que é debater, discordar, elaborar e refletir. Eu vou terminar já. Nessa época da lacração, do textão, do meme, onde alguns parlamentares parecem mais estar preocupados em viralizar nas redes do que convencer os seus próximos, o discurso de ódio se tornou eleitoral. Dele vem a falácia da ideologia de gênero, que jamais foi escrita, mas que apavora as escolas por aí. Esse não discurso é a escola sem partido, que na verdade é de partido único, porque nele a ditadura é chamada de regime militar.
E acaba de novo com o movimento de pensar. O nazismo é chamado de esquerda. Grupelhos que movimentam as redes sociais se tornaram lideranças. O tal do movimento Brasil Livre, que de livre tem nada, e que tenta fechar museus. O discurso de ódio destrói, é corrosivo, divide o Brasil entre coxinhas, petralhas e isentões. Ele mata transexuais, leva gays ao suicídio, mata 33 mil jovens negros ao ano. Posso continuar? Pode, mas... O humor é discurso de ódio. Foi assim no Holocausto e segue com as reclamações que falam de mimimi. Quem realmente está disposto a ouvir que o negro não quer piada sobre seu cabelo, ou que o gay cansou de ser alvo de deboche, ou sinônimo de não homem? Repito, ódio é não discurso. E o passo seguinte ao não discurso é a passagem ao ato. A violência é o ataque, é o linchamento de moral, é a morte, é o fim do conhecimento. E com tristeza eu vejo que isso se repete nesta casa, entre os parlamentares. Então a gente tem que entender que aquele que diverge de mim não é meu inimigo, ele pode ser o meu professor. É o diverso, o discordante que pode abrir minha mente, me fazer pensar e me fazer evoluir. Mas aí a gente volta para o tempo da dialética, do discurso, do sensato, do parlamento. E é isso que, em nome do PPS, eu venho fazer aqui, que a gente possa abrir mão do discurso de ódio, da intolerância, e junto com os nossos diferentes, dialogar, pensar e refletir, e de uma maneira democrata, republicana, honesta e humilde, aprender e construir conhecimento e democracia. Muito obrigado, desculpa ter estourado o tempo. Obrigado, Eliseu. Antes de passar ao próximo, só registrar a presença do